quando a gente vai para os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, dos versos 3 ao verso 17, a gente tem ali os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Tá certo? O próprio Deus escreveu esses mandamentos. E um ponto interessante aqui é que Moisés, quando ele desce do monte, ele quebra as tábuas, né, porque ele vê o povo ali adorando o bezerro, e depois Deus pede para ele lavrar novas pedras, né, e levar para que ele novamente escreva. Ou seja, esses mandamentos ele não confiou ao ser humano. Ele escreveu com seus próprios dedos. E quando a gente vai para os 10 mandamentos, a gente tem lá em Êxodo 20, né, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. São os 10 mandamentos de Deus. Essa é a lei de Deus. Agora, quando a gente vai para o catecismo, a fórmula da catequese dos 10 mandamentos, ele diz o seguinte: primeiro mandamento, adorar somente a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Mas no segundo mandamento, que fala a respeito de não fazer imagens, ele diz o seguinte: não invocar um santo nome de Deus em vão. Ele pula esse mandamento. O terceiro, que deveria ser não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele coloca como segundo. E depois ele diz o seguinte no terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Mas o mandamento que é referente a um dia fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois, no quarto mandamento, o do catecismo, ele diz o seguinte: honrar pai e mãe. Depois, não matar, guardar a castidade, não furtar. No oitavo mandamento, não levantar falsos testemunhos. Mas como ele tirou o segundo mandamento, que fala das imagens, o que precisa ser feito? Você pega o 10º mandamento da Bíblia, que é não cobiçar nada do seu próximo, e aí você quebra em 2. Né? Guardar castidade dos pensamentos e nos desejos, ou seja, não cobiçar, né? E depois não cobiçar as coisas alheias, né? Os bens do seu próximo. Então, a gente percebe que até mesmo quando a profecia revela que mudaria os tempos e as leis, o bispo de Roma, ou o papado, a igreja romana, ela também fez essa mudança. Vamos avançar mais um pouco aqui? E aí a gente tem aqui, ainda a respeito, né, dessa mudança na lei de Deus. Aqui também, o Lúcio Ferraris, de uma biblioteca católica, ele diz o seguinte: o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é de homem, mas de Deus. E novamente a gente vê aqui as palavras contra Deus, né? Ele está dizendo que o poder do Papa é um poder de Deus. E ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar seu rebanho. Interessante, quando a gente vai para a Bíblia, diz que o nome de Jesus Cristo, né, é o único nome capaz de conceder salvação. E a gente não deve invocar nenhum outro nome que não seja de Jesus Cristo, nem no céu nem na terra. Depois é dito também o seguinte: a autoridade da igreja é ilustrada de maneira mais clara pelas Escrituras, pois se por um lado ela, a igreja, as recomenda e declara as divinas, e oferece-as para que leiamos, por outro lado, os preceitos legais nas Escrituras ensinados pelo Senhor já cessaram em virtude da mesma autoridade. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor, o domingo. Esses e os outros assuntos semelhantes não cessaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois ele disse que veio cumprir a lei e não destruí-la, mas foram mudados pela autoridade da igreja. Então, novamente aqui, né, eles colocam o ponto que eles mudaram a lei de Deus pela autoridade que a igreja recebeu. E aí, por fim, ele diz assim: a impressão de 1958 do Catecismo diz o seguinte: a Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração e a observância do sábado para o domingo. Então a gente percebe que aqui, meus amigos, essa mudança que foi feita no decorrer do tempo, ela viola a lei de Deus, escrita com o próprio dedo de Deus. Só que tem um ponto aqui muito interessante, que é o seguinte: a pessoa que ela é católica, ela é ensinada na tradição. E ela recebe os 10 mandamentos, assim como a igreja ensina. Tá certo? Tem muitos católicos que nunca ouviram falar a respeito da lei de Deus como ela está na Bíblia.
Mas eles são fiéis aos mandamentos que eles receberam a partir do ensino que eles tiveram. Só que a gente percebeu em todas essas declarações que a mudança da lei de Deus, ela foi feita pela Igreja Católica, pela autoridade que Deus concedeu a ela. Quem é católico, tudo bem guardar o domingo, não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema guardar os 10 mandamentos, porque ele é católico, ele segue a tradição católica, não é verdade? Agora, quando eu sou protestante, evangélico, e eu, quando chego no quarto mandamento, que fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nesse dia eu também sigo a tradição da Igreja Católica observando o domingo, aí tem alguma coisa errada. Veja, não tem nenhum problema o católico guardar o domingo. Ele está seguindo a tradição, ele está seguindo os mandamentos conforme ele foi ensinado. Agora, um protestante, ele não tem autoridade bíblica nenhuma para guardar o domingo como o dia do Senhor. Porque em tudo que nós vimos aqui do texto, é muito claro. A igreja mudou pela autoridade que foi investida a ela. Ou seja, o católico, ele segue essa tradição e ele obedece aquilo que foi colocado para ele. Mas agora o protestante, o evangélico, guardar o domingo e celebrá-lo como sábado bíblico, conforme está escrito na lei de Deus, isso realmente é um problema.